Olá a todos! Na aula de hoje vamos dar continuidade na resolução da equação da onda por separação de variáveis. Então, antes de mais nada, caso vocês estejam ouvindo algum barulho de obra, peço desculpas, mas a gente vai tentando ajustar da melhor forma possível. Então, vamos recapitular o que houve no último vídeo. Então, a nossa equação da onda é essa aqui que eu estou representando como a equação número 1. E aí nós temos algumas condições. Nós temos a condição de contorno, ou seja, sabemos como é a amplitude da onda para todo o tempo t no ponto 0 e no ponto L, nesse caso a amplitude é 0. E também nós demos uma condição inicial, ou seja, sabemos como a amplitude da onda se distribui no instante inicial e como é que é a velocidade inicial dela. Com essas três informações, nós atacamos o nosso problema, tentamos resolver. E o método que nós estamos desenvolvendo aqui é o método da separação de variáveis. O que consiste esse método? Como o próprio nome já ajuda, deixa eu só trocar aqui, nós vamos supor que é possível encontrar uma solução, lembre-se que a nossa função tem duas variáveis, de tal modo que eu consiga escrever a nossa solução como produto de duas funções, aonde essa função depende somente de x e essa função depende somente de t. Então, daí separação de variáveis. É como se você estivesse fatorando, fazendo essa separação. E aí o que acontece? Na hora de pegar essa informação, substituir na equação 1 e utilizando a equação número 2, nós concluímos que o nosso esse fn de x igual a seno de nπ de x sobre L, isso aqui é uma solução da nossa EDP número 1 que atende a condição número 2. Então, essa função aqui, ela é uma solução da nossa EDP que atende a condição 2, que aí seria que nosso fn aqui. Só que eu ainda não posso afirmar que esse fn aqui vai atender a condição número 3. E observe que aqui eu estou, num primeiro momento, encontrando infinitas soluções, né? Porque esse n aqui está indexado com os números naturais. Então, só me ajeitar aqui um pouco. Então, esse n está indexado com os números naturais. Aí o que acontece? Qual vai ser a nossa estratégia? Para cada n natural, onde nós encontramos o nosso fn, vamos procurar qual é o g correspondente, de tal modo que f vezes g, fn vezes gn, ainda seja a solução da equação da EDP1, atendendo a condição 2, mas nós vamos tentar projetar de tal maneira que atenda também a terceira condição. E aí o que acontece? A gente resolveu, na hora que a gente separou as variáveis, a gente caiu em duas EDOs. Uma EDO que só tinha F, a outra EDO que só tinha G. A da F a gente resolveu que chegamos nesse resultado. Inclusive, a gente percebeu pelo método de separação de variáveis que aparece esse K aqui. E esse K a gente chamou ele de menos P ao quadrado, porque descobrimos que K teria que ser negativo. E aí, ao fazer essa manipulação, chegamos que P é nπ sobre L. E aí, a EDO correspondente a G era essa EDO, só que como já obtemos o valor de K, basta substituir agora, porque K é igual a menos P ao quadrado, só que P é nπ sobre L. Então, substitui, você vai chegar que K é igual a menos N ao quadrado, P ao quadrado sobre L, substitui nessa expressão. Esse menos cai para fora, fica mais, então fica C nπ sobre L ao quadrado. Então vamos resolver essa EDO. Só que aí o que acontece? Vamos chamar essa expressão aqui de dentro de lambda de n. Porque isso vai dependendo para cada n. Deixa eu só me ajeitar aqui mais uma vez aqui. Seguindo em frente. Resolvendo essa EDO, por exemplo, por equação característica, nós vamos chegar que o nosso Gn de t vai ser alguma constante que eu vou chamar de AN maiúsculo vezes cosseno de lambda n
vezes x, vezes t, né? Na verdade, isso aqui deu em t, mais bn seno de lambda n vezes t. Então, encontramos a nossa Gn, a nossa U é nada mais nada menos que Fn vezes Gn. Então, só para reorganizar aqui a escrita, o que nós vamos concluir é o seguinte, que a nossa UN vai ser Gn vezes Fn. Essa função UN, ela atende à condição número 1, atende à condição número 2. Só que não atende necessariamente essa condição número 3. Então, qual é a estratégia? Lembre-se que essa EDP aqui é uma EDP linear e homogênea. Sendo linear e homogênea, vamos revisar o porquê que é linear, porque todas as parcelas que aparecem U, o seu expoente é elevado a 1 e só tem fatores com U. Não tem fatores que está sem U. Então, o fator estar sem U é questão de ser homogênea, que só tem fatores U, né? Então, voltando aqui. Então, como a nossa EDP é homogênea, soma de soluções continua sendo solução. Então, eu vou considerar a função U simplesmente uma soma de n igual a 1 até infinito dos nossos UNs. Só que aí o que acontece? Como o nosso objetivo é encontrar esses, vamos dizer assim, quem é AN, quem é BN, de modo que essas condições sejam satisfeitas, então o que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de estrela, vou chamar isso aqui de duas estrelas e vou analisar os casos de maneira separada. Então, vamos lá. Por estrela, o que nós vamos ter é o seguinte. Troque o t por zero nessa expressão. Então, se você está trocando o t por zero, o x0 vai ficar o quê? Aqui vai ficar cosseno de zero, então vai ficar só a n. Cosseno de zero dá 1. Seno de zero dá 0. Vezes seno de npx sobre L. Então, eu estou olhando para essa condição, tem que ser igual a f de x. Eu esqueci de colocar a somatória, né? Então, deixa eu colocar a somatória de n igual a 1 até infinito. Porque agora eu estou levando em consideração isso aqui. Como eu estou falando do U, o U é a somatória dos UNs. E aí, o que eu estou fazendo? Estou trocando o t por zero. Então, novamente, só para reforçar aqui. Somatória, n igual a 1 até infinito, n igual a 1 até infinito. É no U que eu estou trocando t por zero. Então, aqui, o que nós temos? Então, nós temos uma somatória de n igual a 1 até infinito, a n vezes seno de npx sobre L igual a f de x. Então, o nosso objetivo é descobrir quais são os valores de AN, de tal modo que eu posso garantir essa igualdade. Só que essa expressão soa familiar, né? Se você colocar algumas hipóteses razoáveis sobre a f. Para você garantir que a sua função possui essa, vamos dizer assim, corresponda a essa igualdade, então o seu AN tem que estar naquela fórmula da série de Fourier. Você tem que escrever a sua Fn, fazendo aquela expansão ímpar, o seu AN seria justamente os coeficientes de Fourier da f de x. Portanto, o que nós vamos concluir é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Que o nosso AN é igual a 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno, npx sobre L
dx. Então, seu AN vai possuir essa característica. Lembrando que pega aquela aula de expansão meia escala, você está escrevendo a série dos senos, ou seja, você pega a sua função f, expande ela como uma função ímpar. Lembra que essa função f está definida de 0 até L. Você expande ela como uma função ímpar e escreve a série de Fourier. Então achamos os valores de AN. Falta agora os valores de BN. Apagando o quadro. Por duas estrelas, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos derivar coordenada a coordenada, né? Porque eu tenho que derivar essa função em relação a t. Então eu vou fazer aqui um rascunho. Então aqui nós vamos ter somatória de n igual a 1 até infinito. Vamos derivar essa função. Pela regra da cadeia, vai ficar menos AN lambda n seno de lambda n vezes t, mais, agora eu vou derivar aquela parcela, então vai ficar bn lambda n cosseno lambda n vezes t. Tudo isso multiplicado por seno n π x sobre L. Bem, agora por duas estrelas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação aqui, então vou olhar para cá e substituir o t por 0. Ao substituir t por 0, essa parcela aqui vai se anular, vai sobrar essa parcela aqui, lembrando que cosseno de 0 é igual a 1. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter uma somatória de n igual a 1 até infinito, bn vezes lambda n, vezes 1, vezes seno de n π x sobre L. Isso é referente ao lado esquerdo. Tem que ser igual a g de x. Mas aí observe novamente. Se você enxerga isso aqui como um número só, porque o nosso objetivo é determinar os bn's que cumprem essa condição. Então, nesse caso, basta você observar que esse produto aqui tem que corresponder a você expandir a função g de x em uma função ímpar e escrever a sua série de Fourier. Então, nesse caso, nosso bn vezes lambda n tem que ser igual a 2 sobre L, integral de 0 a L, g de x, seno, n, π, x, sobre L, dx. Agora é só passar o lambda n para o outro lado dividindo, lembrando que esses lambda n's não é zero. Daqui a pouquinho eu vou revisar aqui com vocês o porquê. Eu já apaguei aqui o lambda n, mas o lambda n, só resgatar as informações, o lambda n, ele era c vezes π vezes, cadê? N sobre L. Então, esse lambda n nunca é zero, então tá tudo certo. E aí nós temos uma fórmula para o nosso bn. Agora nós vamos escrever a conclusão da solução da equação da onda. E essa é a conclusão. A nossa solução é uma soma de n igual a 1 até infinito da nossa g de n vezes fn, onde g de n é a n vezes cosseno lambda n, mais bn vezes seno de lambda n. Esqueci de colocar aqui quem é lambda n. Deixa eu colocar aqui, onde lambda n é igual a c vezes π vezes n sobre L. Tudo isso multiplicado por seno de nπx sobre L, aonde esse AN segue essa fórmula, BN segue essa fórmula. E aí observe que isso aqui atende à condição número 1,
porque essa parcela já atendia, essa parcela também atende. A condição número 2 é satisfeita, porque basta você olhar para essa parcela que ele que vai ditar tudo, né? Porque, por exemplo, quando você troca o x por 0, seno de 0 vai dar 0. Quando você troca o x por L, vai dar nπ, e aí não importa o valor de n, vai dar 0. E essa condição 3 ela é satisfeita, por quê? Porque você escolheu os coeficientes AN e BN justamente de tal forma que essas condições fossem satisfeitas. Então, é assim que a gente resolve a equação da onda, por separação de variáveis. Apesar de ser um processo longo, é muito importante vocês anotarem o passo a passo do que foi feito. Resumindo aqui mais uma vez, você primeiro separa a sua solução como uma função que depende só de x, uma função que depende só de t. Depois, você substitui na equação número 1. Nisso que você substitui na equação número 1, você vai encontrar que você consegue separar, vamos dizer assim, essa igualdade. Num lado da igualdade onde só tem x, do outro lado que só tem t. Aí você vai concluir que as frações são constantes. Você vai chegar em duas EDOs. Uma EDO que depende só de x, a outra EDO que trabalha só com t. Escolha, por exemplo, qualquer uma das duas e trabalhe de maneira separada as condições. Como aqui é mais forte, porque você tem aqui que é igual a 0, comece com a EDO que dependa só de x. E aí você resolve a EDO que depende de x, que é nesse nosso exercício chegamos no seno de nπx sobre L. Depois que isso está pronto, você pega essa informação, substitui lá na U e trabalha com a condição 3. É um passo a passo, é todo um roteiro, toda uma jornada do herói para poder resolver esse problema. Então, espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem colocar nos comentários as perguntas, estou à disposição para responder. Se gostaram, podem dar um feedback positivo, curtindo, e até mesmo façam comentários do que vocês acharam. Não sei se compensou quebrar em 2 vídeos, mas a ideia é tentar fazer um vídeo que não seja maçante para vocês. Então, para não ficar enrolando demais, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.